É pelo resultado desta sondagem que começamos a conversa com o economista Pedro Brinca. Pedro, boa noite, bem-vindo. Do que já se sabe, que alívio a nível de impostos é que este orçamento do Estado vai trazer? Bem, nós temos a promessa de Fernando Medina de um desagravamento fiscal de 2 mil milhões de euros até 2027, que, pelas palavras que tem tido e pelas intervenções públicas que tem tido, se adivinha que seja maioritariamente na descida do IRS. Nós já sabemos que para o ano haverá o IRS zero para os jovens, já sabemos que existem alguns alívios nessa dimensão. Vamos ver o que é que virá mais. Como se viu precisamente neste inquérito que foi feito, o que é certo é que os portugueses não querem que se corte nos apoios sociais, e percebe-se, se não fossem os apoios sociais, Portugal, em vez de ter uma taxa de risco de pobreza de 18%, teria uma taxa de risco de pobreza de 42%. Os apoios sociais são fundamentais, de facto, para que Portugal não esteja quase metade da população em risco de pobreza. Por outro lado, os portugueses também não querem aumentar impostos, e percebe-se, Portugal tem uma estrutura de impostos muito pouco competitiva no contexto que é a União Europeia. Por isso, e perguntava-se como é que se resolvia esta quadratura do círculo, e até se prometiam alvíceras para quem conseguisse encontrar soluções. Se nós não vamos pôr em causa a consolidação da dívida, foi uma coisa que os inquiridos também disseram que não queriam pôr, e percebe-se porquê. Nós gastamos em juros todos os anos o equivalente a metade do orçamento para as administrações públicas em saúde. Se não vamos aumentar impostos, então temos que racionalizar a despesa do Estado, não podemos tocar nas transferências, temos que aumentar a eficiência do Estado. Temos que perceber onde é que existem redundâncias, duplicações de serviço, onde é que podemos ter ganhos de eficiências. Nós vamos meter 1.000 milhões de euros do PRR em modernização administrativa e finanças, e era importante perceber se esse investimento de 1.000 milhões de euros nos vão ajudar a conseguir fazer mais com menos, libertar receita para fazer tudo aquilo que os portugueses neste inquérito disseram que gostavam de ter. E além de impostos, Pedro, que outras linhas gerais é que acredita que serão amanhã apresentadas por Fernando Medina aos partidos? Bem, isto é um bocadinho um exercício de futurologia, mas eu creio que era muito importante que, de facto, as medidas que sejam apresentadas sejam cirúrgicas. Eu sei que há muito aquele discurso que Portugal está em crise. Portugal, é preciso ter coragem de o dizer, Portugal não está em crise. Portugal está a crescer acima de 2%. Não faz sentido falar de Portugal em crise quando se cresce a 2%. É verdade que vamos abrandar para o ano. É verdade que para o ano, eventualmente, o crescimento andará a cerca, talvez, 1,6%, perto disso, mas Portugal não está em crise. O que não quer dizer que não hajam pessoas que estejam em grave crise. E isso sim, é preciso identificar essas pessoas. Por exemplo, o crédito à habitação é claramente uma área em que existem muitas famílias com muitas dificuldades. Em 2019, nós tínhamos cerca de 18 mil famílias com uma taxa de esforço acima de 35%. No fim de 2022, antes ainda do grosso do aumento das taxas de juro até aos 4% que temos hoje, nós já tínhamos 70 mil famílias com uma taxa de esforço não acima dos 35%, mas acima de 50%. Porque, por exemplo, esse é um grupo que claramente precisa de algumas medidas direcionadas, específicas, para os ajudar. Obviamente que temos outros grupos, temos, por exemplo, as pessoas mais pobres, que a inflação as afetou de forma desproporcional. É bom lembrar que as taxas de inflação são médias e as famílias mais desfavorecidas têm um peso no seu orçamento muito maior de bens alimentares, de custos com as rendas de casa, por exemplo, e foram precisamente os itens que mais aumentaram. Estas famílias têm, em média, uma inflação muito superior àquela que é anunciada pelas estatísticas. Por isso também me parece inteligente que essas pessoas também sejam salvaguardadas para a luta para a inflação. Esperemos que sejam medidas dessa ordem, obviamente, que estejam em cima da mesa. Por último, uma outra medida que me parece inteligente, nós temos conseguido navegar nestas águas e fazer brilharetes orçamentais, porque basicamente tiramos investimento público do Orçamento de Estado para usando o PRR, mas o PRR não dura para sempre. E a partir de 2026, 2027, é preciso arranjar espaço no Orçamento de Estado para incluir investimento público e não voltarmos à década 2010, 2020, em que o investimento público foi feito, não era suficiente para evitar o degradamento ou degradação das infraestruturas existentes. Esse seria, por exemplo, também algo que era importante começar já a arrepiar caminho. Pedro, num minuto, até porque as nossas condições não são as melhores desta ligação, o que é que nos diz o cenário macroeconómico
que vai servir de base a este orçamento, quais é que são os maiores riscos, as maiores ameaças? Bem, claramente, é bom lembrar que os economistas acreditam que os efeitos da política monetária, ou seja, os efeitos do aumento das taxas de juros na economia, tipicamente sentem-se mais após 12 a 18 meses. Ora, se nós andarmos 12 meses para trás, as taxas de juros ainda não tinham subido nem de perto nem de longe aquilo que já subiram. Nesse sentido, uma boa parte do impacto da política monetária poderá ocorrer nos próximos 12 meses e, dessa forma, é preciso acautelar e ser prudente, porque o crescimento pode ser muito abaixo daquele que pode estar previsto, o desemprego pode disparar e, se o desemprego disparar, temos menos pessoas a gerar riqueza, temos menos pessoas a gerar receita fiscal, temos mais pessoas a beneficiar de apoios sociais e, rapidamente, este excedente orçamental que eu acredito ainda vamos ter em 2023, se esgota. Por isso, nesse sentido, esses são os riscos que existem e é importante ser prudente no cálculo do déficit do próximo orçamento. Esperemos que seja equilibrado ou pelo menos tenha um superávit para realmente precaver contra estas situações. Pedro Brinca, muito obrigada por ter estado connosco e até uma próxima, fim de semana. Obrigado.